bom dia para você que está começando a sua quarta-feira comigo aqui no canal do Lessa para ficar muito bem informado sobre Fluminense, que volta a treinar hoje no CT Carlos Castilho. O elenco tricolor volta de folga e inicia a preparação para o Fla-Flu da semana que vem, agora nesse período de data FIFA. Os jogadores, como eu já tinha informado por aqui, vão treinar até o sábado, folgam no domingo e aí na segunda-feira as atividades serão retomadas. Boa notícia, a gente já sabia, Paulo Henrique Ganso já vinha treinando com os companheiros ali 2 dias antes, mais ou menos, principalmente com mais intensidade, antes do jogo contra o Cruzeiro. Ele não foi relacionado, no entanto, mas esse período vai ser importantíssimo para que ele possa se recuperar 100%, participar de todas as atividades e, dando tudo certo, Ganso voltará a ficar à disposição depois de bastante tempo, novamente à disposição do técnico Luiz Zubeldia para esse clássico. A gente vai acompanhar também a evolução de Germancano, que está se recuperando de uma entorse no joelho direito, beleza? Então, antes de trazer as informações aqui neste vídeo, porque tem muita coisa, eu não sei se tem muita coisa acontecendo, mas tem muita coisa sendo falada, e aí, principalmente quando se tratam de jogadores importantes, de jogadores que podem voltar ao clube, de ídolos, a gente tem que entrar no circuito, apurar, e eu vou trazer algumas informações que eu tenho aqui para vocês. Mas se você puder já chegar aqui neste vídeo e deixar o seu like para não esquecer, porque você está assistindo, se distrai, depois acaba esquecendo. E o like é muito importante para gerar importância no conteúdo. Dessa forma o YouTube vai recomendar para mais e mais tricolores que vão chegar e vão se inscrever. Então, se é o seu caso, se você não está inscrito aqui também, deixe a sua inscrição aqui embaixo. Se inscrever, botãozinho tá aqui, o like também, tá? Vamos começar falando sobre... Bom, algumas possibilidades estão surgindo, muita coisa vem sendo falada, principalmente nas redes sociais. Algumas coisas a gente já sabia, outras parecem, pelo menos num primeiro momento, um fato novo. Eu vou trazer aqui para vocês o que eu consegui apurar sobre a situação de John Ares e Nino, que seriam, talvez, possibilidades, caso eles decidam voltar em 2026. O caso do Ares é o que chama mais atenção, porque ele saiu esse ano, foi para o Wolverhampton, e a gente sabe, o Wolves está fazendo uma campanha terrível. O Ares não conseguiu se destacar, muito pelo contrário, ele não tem gol, não tem assistência. É um momento realmente muito ruim para todo mundo que está lá, inclusive para André, que já fazia parte do grupo lá no time inglês. E a gente sabe que está vindo aí uma Copa do Mundo. E isso mexe com qualquer jogador. O Ares vinha sendo constantemente convocado pela seleção colombiana, vencendo na verdade, né? E muitas vezes sendo titular. Agora, nesse momento, perdendo espaço ou, enfim, não estando numa boa fase, porque o time também está muito mal, pode ser que ele veja nisso uma ameaça para a presença dele na Copa do Mundo, que já é no ano que vem. E aí o tempo para pensar é muito curto. A gente está vendo agora o Endrick, por exemplo, que está saindo do Real Madrid, ao que parece vai para o Lyon por empréstimo, para poder jogar esses 6 meses e ter condições de ser convocado. Então os jogadores se mexem, porque sabem que precisam jogar acima de qualquer coisa. Daí, existe alguma coisa em relação ao John Ares? Ontem, foi na segunda-feira, na verdade, o Thiago Ferreira, da Hora do Flu, trouxe uma informação de que o Ares deseja voltar, que ele quer voltar para o futebol brasileiro, e o Fluminense, obviamente, seria uma opção, caso isso acontecesse, né? E aí, como a gente tem que fazer, eu fui tentar falar com pessoas no clube, com fontes que eu tenho no clube, e também com pessoas ligadas ali ao John Ares ou ao staff dele. E o que eu ouvi foi uma negativa dos dois lados, né? Pelo lado do Fluminense, de que não há nenhuma conversa neste momento para repatriar o John Ares, e também o clube não sabe desse suposto desejo dele querer voltar imediatamente, pensando em Copa do Mundo, enfim, de um possível arrependimento de ter ido para a Inglaterra. E falei com uma pessoa próxima ali do staff do Ares, que também negou essa informação, que ele está focado lá, que ele quer ajudar o clube e, obviamente, espera que isso vai ser o suficiente para jogar a Copa. Só que
a gente tem que percorrer esse caminho dentro da apuração. A gente tem que tentar ouvir as entidades, as pessoas que estão diretamente ligadas nisso. A gente não pode falar, ou a gente não consegue falar diretamente com o jogador. Então, esse é um ponto básico em qualquer apuração. Eu não tenho uma outra fonte que me diz, neste momento, outra coisa. Então, estou trazendo o lado aqui para vocês de fontes, não que são fontes oficiais, mas que, enfim, são pessoas que têm importância ali, cada uma de um lado. Agora, isso significa que realmente não há nada 100%? Não. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, se houver esse movimento agora, a gente está em novembro ainda. Você imagina o quão seria ruim para o Arias chegar lá uma especulação na Inglaterra de que ele está querendo voltar, de que ele está arrependido. Lá as coisas não funcionam assim. Não é assim que funciona. Então, para ele, talvez, isso teria um impacto muito ruim. E aí o staff dele não quer que uma coisa dessa venha à tona, a não ser que já tenha algum alinhamento com o próprio clube. E, evidentemente, isso seria solicitado ao Fluminense, não confirma nada dessa história, não falem nada sobre isso. Só estou colocando aqui esse cenário porque no futebol as coisas acontecem. Eu sempre falo, futebol, a verdade de hoje é mentira de amanhã. Assim as coisas vão acontecendo. Então, só para colocar aqui neste momento, pelo que eu ouvi, não há nada nesse sentido. Pode ter amanhã, pode ter depois da manhã, aí eu não sei. Tá? Mas é só uma operação a partir daquilo que veio à tona, daquilo que foi publicado pelo Thiago, e não só por ele, mas outras pessoas falaram sobre o assunto também. Então só estou pontuando isso aqui, porque a gente está se encaminhando para o final da temporada aqui no futebol brasileiro, e aí o clube vai começar a se mexer, o elenco vai começar a ser formado, mas claro que isso é fato. O Fluminense virando SAF, não virando SAF, com situação ou oposição, porque a própria oposição, Ademar Reis, por exemplo, falou que seria um objetivo trazer o Arias de volta. Se surgir essa possibilidade, se ele manifestar esse desejo, o Fluminense vai, obviamente, tentar viabilizar isso. Agora, não tem almoço grátis. Os caras pagaram uma boa grana por ele. Não vão sair emprestando jogador de graça, vendendo pela metade do preço. Dificilmente isso vai ocorrer. É como o caso do Luiz Henrique. O Arias tem uma preferência contratual por voltar, caso volte ao Brasil, que o Fluminense seja escutado. Isso não significa nada na prática a partir do momento que é uma preferência, não é uma obrigação. E aí outros clubes imediatamente, e eu teria certeza que Palmeiras e Flamengo entrariam nessa briga com possíveis interessados. Isso aí é 2 mais 2, né? Não tem lógica, não tem dúvida sobre isso. E aí o Fluminense teria uma concorrência muito forte, seria capaz de cobrir essas ofertas, ou John Arias abriria mão de dinheiro, demonstrando realmente carinho pelo clube, no possível retorno, acima da questão financeira. O Fluminense vai até lá, vai ter se tornado SAF ou não? Tem uma série de variáveis aí até o final do ano, caso qualquer movimento desse tipo aconteça. E aí o mesmo vale para o Nino. Só que é um caso diferente. O Nino realmente tinha uma questão particular e por isso ele queria voltar ao Brasil. Então isso foi levado até a diretoria do Zenit, debatido, mas naquele momento titular absoluto do time. O Zenit não queria se desfazer dele, falou que precisava dele e que só sairia se fosse caso, acho que parece, pelo que eu me lembro na época que eu fui apurar, ele não queria vender por valor nenhum, mas assim, tinha um valor X ali, menos que isso não sai. Nessa janela, com certeza não. Na próxima, aí é uma outra discussão. Porque você já dá um tempo maior para o clube ir lá, buscar um substituto. Então, provavelmente, vai ter uma conversa, porque o Fluminense já tem ali tudo pronto para trazer o Nino, mas não tinha também condições de fazer um aporte financeiro grande naquele momento. Seria um negócio, talvez, por empréstimo, obrigação de compra depois, por valor X, seria uma opção, que pode ser agora também, empréstimo, depois tem obrigação de comprar por valor Y, enfim.
São modelos de negócio e imagino que a partir daquilo, a partir do desejo manifestado do Nino, o Fluminense já montou ali uma estrutura que pode ser facilitada caso, enfim, venha a questão da SAF, um investimento feito no clube. E aí muita gente fala, mas isso aí é coisa de eleição. Mas, galera, nem é, porque assim, isso aí foi uma coisa que está sendo muito mais falada em rede social do que propriamente algo que foi publicado numa coluna, sei lá, no Lauro Jardim da vida, com interesse de gerar uma especulação de que, verando SAF, jogador X ou Y. Não foi isso que aconteceu. É um movimento que vem muito mais das redes sociais. E isso vai pro assunto Neymar também, que tem uma coisa a acrescentar aqui. Então o Nino é um fato, é uma realidade. Ele pediu para voltar, por questões dele. O Fluminense tentou, naquele momento não foi possível. Tá? Esse é um ponto. Vai ser agora? Creio que seja mais fácil do que antes. Só que aí ele também vai ter que bancar o carinho e amor que eu acredito que ele tem pelo Fluminense, porque outros clubes também vão se interessar, o que é evidente. Tá? Então, se trata de uma possibilidade real, sem dúvida alguma. Tá? Sobre Neymar, eu já falei sobre a situação do Neymar ontem, muito mais como uma análise, uma opinião do que propriamente com informação. Só que ontem à noite, lá no Setor Sul Podcast, os grandes amigos lá, um abraço pro Rafa, para todo mundo lá. Eu fui lá faz pouco tempo, a galera trabalha bem demais, faz ótimas entrevistas, um ambiente muito bacana. E eles levaram Newton Petrone lá, o Filé. E aí o Filé falou sobre Neymar. Filé, se o Neymar for para o Fluminense, você recupera ele, coloca ele 100% para a Copa do Mundo. E aí o Filé falou isso aqui, eu vou compartilhar esse trecho da entrevista com vocês. Jogadores, até como o Neymar, que depende de algum trabalho específico disso. Voltando ao Neymar, ou algum outro. Então vamos voltar ao Neymar. O Neymar é o último gênio que a gente fez no futebol brasileiro. É inegável, a gente não pode falar isso. Não é. É o último. O que a gente precisa saber é o tanto que o Neymar quer. O que o Fluminense se propõe, ele vai se propor. Né? O Thiago é muito próximo do Neymar, né? Provavelmente tem conversado com ele, não de hoje. Já teve aquele primeiro momento ali do Mundial, né? Então, assim, o Neymar tem que querer, a primeira coisa ele tem que querer. Depois ele tem que se ajustar no compromisso com os processos protocolares que o Fluminense tem hoje. O Fluminense hoje não é um clube à la vontade. Ele tem processos. E esses processos estão estabelecidos. E tem uma integração entre as equipes. Então, se a gente fosse falar hoje, o Fluminense é um exemplo de equipe multi, inter e transdisciplinar. Aqui o Filé vai entrar, ele sai um pouco do tema Neymar, vai entrar em outras sessões mais técnicas lá. Aliás, por sinal, é uma entrevista muito boa mesmo, como geralmente as entrevistas do Filé são. Então depois vocês vão lá, Setor Sul Podcast, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês clicarem, e quem quiser assistir a entrevista na íntegra lá, vale muito a pena, lá com a galera do Setor Sul Podcast, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem. Tem muita coisa bacana que o Filé compartilha lá. Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque ele volta a falar do Neymar depois. Da área da educação física que trabalham com ele. Ele tem o profissional da área nutricional que também trabalha com ele. O Neymar tem uma equipe por trás. Trabalham com ele. Mas como no joelho e pós-cirurgia. Mas ele também perdeu porque ele tinha função, ele voltou ao normal. Não tinha um porquê. Se ele estava jogando no clube lá e chegou a jogar na seleção, não dá burlar esse processo, se é fazer isso não. Então, voltando para o Neymar, a coisa depende dele, né? Depende dele. Ele tem profissionais que trabalham com ele, né? Ele tem os fisioterapeutas que trabalham com ele, os profissionais da área da educação física que trabalham com ele. Ele tem o profissional da área nutricional que também trabalha com ele. O Neymar tem uma equipe por trás. Se você me perguntar se coloca à disposição, óbvio. Como é que você não coloca à disposição o clube para ajudar um atleta? A gente fez por tantos, né? Tantos atletas que pouca gente conhece, que foram lá no Fluminense. O próprio o Evanilson, quando estava no Porto, o Porto liberou o Evanilson para vir para o Brasil, para se recuperar de uma lesão muscular. E ele se recuperou, veio o fisioterapeuta dele junto, trabalhou. Eu mostrei o trabalho todo que a gente desenvolveu no Fluminense, que isso é uma outra coisa que o Fluminense faz. O Fluminense faz formação de profissionais. Espetacular. Ele treina profissionais. Né? Então, assim, o Fluminense não tem necessidade de esconder nada, não quer esconder, né?
A gente tem que entender que a gente tem um outro Fluminense, que às vezes não dá o resultado que a gente quer. Mas internamente, o clube é um outro clube. E aí depois ele vai, enfim, ele vai falando lá de outras questões também. Ele não volta mais especificamente no tema Neymar, porque o assunto muda, mas é o suficiente, porque assim, o Filé, ele abre as portas do Fluminense pro Neymar. E é claro que é algo que está sendo falado lá. Como eu falei ontem, é evidente que, e foi exatamente que tá muito dentro do meu argumento, né? Do quanto ele está disposto a sacrificar, do quanto realmente ele quer pagar o preço para voltar a ter competitividade, um nível físico em que dê a ele condições de demonstrar o talento dele, de sacrificar o que tem que ser sacrificado agora para disputar uma Copa do Mundo. Quanto realmente ele quer? Porque o Filé falou, tem jogador mais velho, de 35, 37, 38 anos, que os tratamentos evoluem muito mais rápido do que jogadores de 20, 21, 22, 23. Sabe por quê? Porque o cara quer muito mais. E isso fica evidente em muitos casos por aí. Então é saber o quanto ele quer. E se ele quiser vir para o Fluminense, as portas estão abertas. Basicamente foi isso que o Filé disse. E ele falou, não, o Thiago é muito próximo dele, tá sempre ali falando com ele. É claro que o Thiago Silva tá falando com o Neymar direto sobre isso. Não tem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Alguma dúvida de que o Thiago tá falando, pô, cara, vem pra cá, pô, você vai ficar bem, 6 meses, joga aqui, Copa do Mundo, pá, pode jogar uma Libertadores eventualmente. Tá rolando essa conversa, gente. Isso aí foi o que eu falei, é muito óbvio. Então tem todo um aparato ali para. E o Fluminense tem muitos argumentos para seduzir o Neymar, assim como seduziu para vir para a Copa do Mundo e quase deu certo, como ele mesmo falou. Então, para mim, ficou muito evidente que algo ali ficou, ou muita coisa ali ficou em aberto para uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade pode ser no final do ano, principalmente se o Santos cair para a segunda divisão, ele não vai continuar lá, isso é um fato. Então, acho que essa declaração do Filé vai muito nesse sentido. Se tem uma pessoa que pode realmente colocar o Neymar em condições de novo, é o Filé. Desde que o jogador queira. Porque ele falou, no outro trecho, a gente não faz milagre. O jogador tem que querer. Se ele quiser, a ciência, quando ela... A boa ciência, ela se junta à vontade do atleta, muita coisa pode acontecer. Algo perto de milagre. O Filé já fez coisas que pra gente, você olha assim e fala, pô, isso é um milagre. A volta do Otávio, rompeu um tendão, o cara voltou em, pô, 3 meses, 3 para 4 meses. Muita gente falava que o Otávio nem jogava futebol mais esse ano, ou ia voltar agora, no finalzinho do ano. Então, assim, ele é um gênio. É um gênio. Aliás, é bom demais ter um cara que nem o Filé no clube. Para mim além de uma referência, né? Sei lá, eu acho que se considerar o Filé um ídolo do clube não é exagero nenhum. Mas enfim, é isso. Meus amigos, acho que teremos um final de ano tanto quanto agitado por aí, tá? Vamos ver. O convite está feito. Voltamos ao longo do dia com muito mais aqui no canal do Leste. Deixe aí seu like, se inscreva no canal. Um abraço para todo mundo. Até mais tarde.